Para a Inês. Para a Inês. Pronto, adorei ouvi-los a todos, especialmente o António e a irmã, pela profundidade espiritual que puseram a coisa em primeiro lugar, que deverá ser em primeiro lugar, e depois o resto, embora todos tenham falado muito bem, porque essa é a base, o resto vem depois. Ali a irmã também falou muito bem, com os seus conhecimentos todos do relacionamento com os jovens, e estou inteiramente de acordo. A questão é, há ali uma fase que eu não entendi muito bem. Pronto, sou muito frágil, muito fraca, mas há muitos anos também que aprendo na minha incapacidade e na minha miséria, eu pedi a Deus coragem para fazer esta intervenção. Nessa parte ali, dos jovens, da passagem ou do espaço para eles pegarem ou entrarem, portanto, na atividade apostólica e dos incentivos, tudo isso é muito bom. A questão que eu ponho é esta. Não será a melhor maneira de, em vez de abandonar, para que eles se aproximem, fazermos tudo em conjunto, que o Papa tanto pede, a experiência dos mais antigos e o acompanhamento, e na humildade, na nossa pequenez, no amor fraterno, todos em conjunto, para que a eficácia do Espírito Santo possa atuar mais, porque não se caminha, segundo eu aprendi, em igreja uns sobre os outros, mas todos numa concórdia, numa comunhão. E eu falo isto por experiência de vida, que é um desejo que eu tenho, quem me dera a mim, que os jovens realmente viessem e pegassem e continuassem. Era esse o meu desejo. Já comecei, porque foi um pedido, e tinha o desejo de lhe propor isso novamente. E, portanto, assim todos a aprender uns com os outros, a viver o amor uns com os outros, a caridade fraterna, na humildade. O Espírito Santo far-se-ia mais presente, a inibição, a coragem vinha mais, e o outro termo que me falta, a tibieza, afastava-se mais. Eu acho, no meu parecer, que essa seria uma outra riqueza espiritual. Inês? Eu fui lançando várias vezes a ideia de que, de facto, é importante haver aqui um trabalho de equipa, não é? Não é deixar os jovens a decidir as coisas sozinhos. Neste processo do desenvolvimento deles, é importante, de facto, dar-lhes espaço e a liberdade para eles pensarem sobre si próprios. Mas é preciso os pais estarem aqui de retaguarda. A família aqui assume um papel fundamental. Dar-lhes autonomia não é deixar que eles façam o que lhes bem apeteça e o que eles entendam, não é? E se calhar é isso que falta muito hoje, é haver pais que imponham regras, limites, para eles perceberem até onde é que podem ir, não é? Eu gozo da minha liberdade na medida em que também respeito e entendo a liberdade do outro, não é? Portanto, se calhar e é natural que eles depois reclamem e gritem e chorem porque os pais são muito maus, porque impõem muitas regras e não deixam fazer aquilo que eles querem. Mas isto é fundamental. Como é que eu me posso estruturar enquanto pessoa, não é? Se eu não conheço estes limites que me são impostos? Agora, depende da maneira como fazemos aqui as coisas. O exemplo dos pais, naquilo que é a participação da vida da Igreja, não é? E os levar a ver a nossa participação na vida da Igreja como uma coisa que nos é natural, é o que faz falta, não é? Porque hoje o que é que acontece? Como catequista, por exemplo, eu vejo os pais, vão lá pôr os meninos e vão-se embora. Passado uma hora vão lá buscá-los, não é? Porque é mais uma atividade que eles têm, como já fomos falando aqui, não é? Depois é hora de ir à missa. Os pais não levam os meninos à missa. Então, como é que nós vamos formando aqui jovens com vontade de participar, se também não têm este exemplo em casa de querermos participar em família e em conjunto? Passa um bocadinho por aqui, não é? Os pais não têm que ser os melhores amigos dos filhos. Os pais são pais. E às vezes cai-se muito, e eu posso parecer muito retrógrada quando digo isto, mas
eu não acho que os pais tenham que ser os melhores amigos dos filhos. Para isso eles têm o grupo de pares, o grupo de amigos. Os amigos, sim, têm que ser os melhores amigos dos amigos. Os pais, não. Os pais têm que ser figuras que, de alguma forma, imponham os limites, que transmitam os valores, que deem o exemplo para que eles realmente se possam formar enquanto pessoas. Eu ir com o meu filho para a discoteca não me faz sentido nenhum, não é? Faz-me sentido, se calhar depois, quando lhe dou essa oportunidade e quando vejo que ele já tem maturidade suficiente para fazer isso, então depois estar em casa e falar sobre a experiência que ele teve. No fundo, aqui a família tem que ser o garante daquele sentimento de continuidade pessoal que falta ao adolescente e ao jovem nesta aventura da descoberta que é ele enquanto pessoa. E os pais têm que garantir esta continuidade. Não é? Agora, tudo o resto são as tais experiências que são importantes e que nos tornam, de facto, mais ricos, não é? Mas que depois temos a Igreja para dar aqui este apoio e fazer este trabalho de equipa. Vamos avançar. Era dentro da Igreja a relação... Sim, dentro da Igreja a relação entre mais velhos e mais novos. Dentro da Igreja, a relação entre mais velhos e os mais novos. Os mais velhos são precisos pela sabedoria e pela experiência que têm. Claro. Os mais novos são precisos pela lufada de ar fresco que podem representar na Igreja. O equilíbrio aqui está, penso eu, naquilo que é a humildade de cada parte perceber que são as duas importantes. Não é? Os mais velhos darem lugar aos mais novos e os mais novos perceberem e serem humildes o suficiente para perceberem que têm também que aprender com os mais velhos. Mais perguntas? Força, mamã. És a maior. Meus amigos, aproveitem, não é? Todos os dias temos aqui gente desta qualidade a falar connosco. Sim, Margarida. A pergunta é para todos, que é para animar aqui. Só uma frase que foi dita, que é o sentir de hoje não é eu penso logo existe, mas é eu sinto logo existo. E nós, como pais de filhos que já são adultos, certo? Acho que sim, já não estão em casa, sentimos essa corrente que vem, por exemplo, de agora de estar na moda ao budismo, estar na moda várias vertentes que nos fazem sentir bem e que nos compensam, se calhar, uma vida demasiado agitada e insegura no mundo lá fora. Gostava de ouvir o que é que tem a dizer sobre isto, ou como é que nós, enquanto cristãos, nos podemos situar nesta corrente do sinto-me bem aqui, não me sinto bem ali, portanto não vou para ali. Se calhar podemos começar por quem disse a frase, pá, Nuno. Esta frase foi da irmã. Pois o sentimento não é o único critério e é enganador. O facto de eu me sentir bem num sítio não quer dizer que aquele sítio me esteja a fazer bem. É difícil a pessoa tirar esta conclusão. Porquê? Porque qualquer sentimento pede uma leitura, para já pede tomar consciência. Eu estou-me a sentir bem. Mas o que é o sentir bem? Sentir cómodo, bem-estar? Porque a pessoa pode estar bem, mas não estar bem. Pode fazer uma experiência de um certo bem-estar e uma experiência cómoda, mas aquilo não lhe está a fazer bem. Portanto, a pergunta a fazer à pessoa, ou pelo menos o adulto em relação ao mais novo, é tentar perceber, uma vez mais aqui a questão do caminho, para que direção esta opção da pessoa a está a levar. Aproxima de Deus ou afasta? Aproxima dos outros ou afasta?
O sentimento traz consigo uma direção. Se eu lhe dou corda, ele leva-me naquela direção. Se não, vai por aquela. Pronto. Esta pessoa que agora descobre o budismo e faz yoga e faz o que for, está-lhe a fazer bem? Nota-se a diferença lá em casa? Passou a pôr a mesa, a fazer a cama, as notas subiram, está mais convicto da sua fé em Deus, passou a ir às missas ao domingo. A direção, que direção é que está a tomar? Sim, pronto, está-lhe a fazer bem ir ao yoga. Pronto. Não, aquilo é confusão, dispersão. Então temos que lhe explicar, olha, isto está-te a fazer bem, está-te a saber bem, mas não está a fazer bem. Portanto, em vez de dizer sim, não, proibido é permitido, é que direção é que isto está, ou que efeito, que fruto está a produzir na pessoa. Pronto. Boa. Se calhar perguntava também à irmã Marta. Não é? Obrigado, mas vamos guardar as palmas para o fim, que é para poupar o tempo. A irmã Marta, na questão do acompanhamento e do discernimento, lidar, por exemplo, com a frustração, com o medo, que também foi falado, que experiência é que nos pode ajudar também assim, em relação a isto do sentir bem e não sentir bem? Bom, espero responder à pergunta. Há uma máxima lá em casa que é a seguinte: os sentimentos são bons mensageiros, mas são muito maus condutores. E pegando naquilo que o Padre Nuno falava há pouco, o coração inteligente. Nós, por alguma razão, o ser humano é feito com a cabeça em cima e com o coração aqui. Portanto, é preciso saber pensar para depois saber sentir. E aqui, de novo, volta outra vez àquela palavra fantástica do discernimento. Por exemplo, a febre é boa ou é má? A febre é boa, porque me indica que há uma inflamação. Creio que é assim, não é, António? Portanto, a febre é boa, mas eu sinto-me mal. Então, como é que é? E muitas vezes, nas frustrações, acontece isto. Não é? Santo Inácio explica muito bem o mecanismo da consolação e da desolação espiritual. Por exemplo, quando eu decidi vir para a vida consagrada, não foi assim tão fácil. Nós deixamos, de facto. Há uma renúncia. E a renúncia não sabe bem. O ter que pedir, por exemplo, à minha superiora, eu preciso de uns sapatos porque os meus estão velhos, é um bocado humilhante. Mas isto faz parte do meu voto de pobreza e do meu voto de obediência. É um bocado humilhante, creio, para a Margarida, que é médica e que me diz, Marta, e que tinha o seu dinheiro e que agora tem que me pedir para ir à rua. Claro que isto pode levar-me a sentir-me mal. Sentir-me humilhada, sentir-me um bocado frustrada. Estou aqui e fazia muito mais lá fora. E agora faço muito menos do que aquilo que fazia. E eu volto à pergunta fundante. O que é a vontade de Deus para mim agora? E neste momento, neste dia, é que eu viva os meus 4 votos. Pobreza, castidade, obediência e, no nosso caso, unidade. Não é? E, portanto, tem-me pedido que eu, de alguma forma, preste contas aos meus superiores. Eu estou a falar de mim, da minha experiência, não é? E, portanto, isto traz algum desconforto, mas não significa que eu esteja a caminhar na direção errada. Eu estou a caminhar na direção certa porque foi isso que eu escolhi para a minha vida, consciente e livremente. Portanto, é preciso dar aqui o sentido de qual é a nossa meta, pegando e continuando a ideia do Padre Nuno. Qual é o sentido da minha vida? Eu quero casar-me. Muito bem. Então começa desde já a preparar a tua vida mediante esse objetivo que tens. Não é como fazer com o meu sobrinho, que tinha que passar no exame e que chegou lá no final do exame e que me diz: tia, olha que eu rezei tanto, mas chumbei. E eu perguntei-lhe: mas olha lá, tu estudaste? Ora bem. Não dá. Se calhar a maior oração que ele poderia ter feito é fazer da sua mesa de estudo a mesa do altar do sacrifício. Portanto, temos que pôr as coisas muito terra a terra. Não vamos para a capela rezar quando eu tenho um exame. Isto não tem sentido. Não é? Portanto, nós temos, de facto, de ser cristãos na altura em que eu estou e dirigir a minha vida de acordo com os objetivos que eu estipulo.
mediante aquilo que eu quero e o meu objetivo, não mediante aquilo que eu sinto. Porque às vezes é difícil, às vezes não, é quase sempre, é difícil o seguimento de Jesus, não é fácil. O seguimento de Jesus é difícil para quem é casado, para quem é consagrado, enfim, para quem é sacerdote, é difícil seguir o Senhor. Mas eu dirijo a minha vida pela cabeça e pela razão, pelo coração inteligente, ou eventualmente reduzo-me àquilo que sinto e, portanto, reduzimos-nos cada vez mais aos meus impulsos e a necessidades básicas que não confirmam vida nenhuma. Não sei se respondi. Tentar perceber na questão do discernimento, porque nós, enquanto pais, temos às vezes essas dificuldades. Os filhos não são todos iguais e às vezes achamos que o mais novo já sabemos tudo e não sabemos nada. E o aprender a discernir sobre qual é que é a melhor forma de indicar ou de apontar caminhos para depois ser feita a escolha e saber viver com a escolha que cada um faz, pronto, é uma inquietação que nós temos. E nisto é sempre aquele trabalho difícil, como dizia o Padre Nuno, de formar as consciências, não é? Não de tomar decisões por eles. A Inês também falava disso. António, tu sentes-te bem a ser cristão? Quer dizer, acho que sim. Mas acho muito mais importante se eu me sinto bem a ser cristão ou se eu não me sinto bem a ser cristão, realmente se eu quero ser cristão, porque acho que aqui hoje vivemos muito, e estávamos aqui a pegar um bocadinho por isto, acho que vivemos muito aqui na dinâmica do sensível, que é, eu vou ali a um retiro, participo num convívio fraterno, num campo de férias, numa missão, no que seja, e eu sinto a proximidade de Deus. Não, Deus está ali, Deus ama-me. Mas de repente eu saio desta experiência e volto para o estudo, calha-me em época de exames, já não sei onde é que Deus anda. E parece que, como às vezes Deus gosta mais de mim e outras vezes Deus gosta menos de mim. E consoante isto, o meu empenho em segui-lo e a minha vontade de segui-lo vai mudando. E isto não é de agora, quer dizer, nos tempos do Evangelho, quando tudo estava a correr bem, Pedro disse a Jesus, não, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Depois Jesus vai ser crucificado. Jesus de Nazaré, nunca ouvi, não o conheço. E realmente é isto os dias de hoje. Há uma grande vivência da fé e do ser cristão ao nível do sensível. Sinto Deus perto de mim, vale a pena ser cristão. Agora Deus já está tão distante, bem, se calhar isto é tudo mentira e estou aqui muito bem enganado por esta história. Acho que, sobretudo, mais do que me sentir bem por ser cristão, eu quero ser cristão. Quando isso é fácil, quando isso é difícil, quando isso dá a consolação espiritual que nos falava o Padre Nuno, ou quando isso não dá consolação nenhuma e, pelo contrário, até dá a desolação. Mas permanecer nesta fidelidade. Porque Jesus também é fiel quando se calhar ele não fica muito consolado com as porcarias que eu ando a fazer. Se calhar às vezes Jesus não olha para mim e vê, não, realmente isto aqui, ele está a ser o que eu sonhei para ele. Não, provavelmente não. Só que, por essa mesma fidelidade, o amor de Deus por mim não depende se eu sou um bom cristão ou se eu sou um mau cristão. Não, Jesus ama-me porque sou pessoa, não consoante o que eu faço ou o que eu não faço. Claro que é importante dar um bom testemunho, mas como resposta a esta fidelidade. Ou seja, a fidelidade de Jesus, eu sou chamado a responder com a minha própria fidelidade nos momentos bons, nos momentos menos bons, porque o ser cristão é isso, é viver na fidelidade. Muito bem. Muito obrigado. Pedia só uma última coisa, assim, uma resposta muito breve, tipo 2 pistas ao Padre Nuno, à Irmã Marta, 2 pistas, sem ser preciso explicar, ao António e à Inês. Como é que nós podemos fazer das nossas comunidades cristãs e criar nelas aquela cultura vocacional de que fala o Papa Francisco, tendo em conta que a pastoral das vocações, como ele também diz, é aprender o estilo de Jesus.
Já algumas coisas foram ditas, se quiserem podem voltar a pegar nelas, mas 2 pistas, tendo à frente catequistas e pais e tudo mais, para criar essa cultura onde se promove a formação da consciência, o discernimento, o acompanhamento, em ordem às escolhas da vida. Padre Nuno. Sim, 2. Então, eu acho que a primeira é fundamental, tem a ver com a oração. Nós temos que... Tu já estou a justificar. Uma, oração. E segunda, da oração decorre uma vida atrativa. E, portanto, ninguém pode desejar aquilo que não vê. E, portanto, acho que da oração decorre um modo de vida que, com o tempo, se assemelha à vida de Jesus. Irmã Marta. Então, na continuidade da oração, eu diria, talvez no primeiro momento, o testemunho da alegria de uma comunidade alegre que segue Jesus. A tristeza é a ausência de espírito. E uma segunda, talvez, a questão do pôr a minha vida ao serviço dos demais, sem querer, ou na radicalidade, diríamos nós. Ok. Tentar zipar. Muito bem. Para além do que foi dito, eu diria escuta, a importância de se pôr à escuta da realidade, de ler os sinais dos tempos e não fazer propostas que vão suprir necessidades que se calhar até nem são necessidades, muito na linha do que o Padre Nuno nos tinha dito, sobre a questão de um cego procura ver, não procura ser curado da sua lepra, porque nem sequer tem lepra, não é? Muito o pôr à escuta e depois esta disponibilidade de fazer caminho, de aceitar o contributo dos outros, de valorizar a importância dos mais velhos, mas não numa forma paternalista em que estão aqui os mais novos que vão aprender dos mais velhos. Não, estão aqui os mais novos e os mais velhos que vão entrar em diálogo e fazer uma aprendizagem mútua. Inês? Eu diria proximidade em humildade e diálogo. Muito obrigado. Então agora sim, uma salva de palmas para eles.